Agora começa a nossa resenha política com jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que estão a postos aqui conosco. Turma, boa noite para vocês. Olá, boa noite, Ricardo, boa noite a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, quem está antenado também pelas redes sociais, pelo YouTube. Nossa saudação toda especial para você. Ricardo. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Primeiro, me desculpe, eu estava aqui, eu estou pegando essa mania do John Coutrin. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, apostos. Mas essa mania, na verdade, é de todos nós. Por quê, Ricardo? Porque a gente, quando está fazendo alguma coisa, volta e meia a gente tem que resolver alguma coisa com alguém. E aí a gente está assim, ó, falando, estou resolvendo aqui rapidinho, dando informações e às vezes respondendo gente, enfim. Está chegando uma informação aqui de Barreirinhos. O cara estava ouvindo a gente lá e fez um questionamento aqui, viu, John? Disse que, rapidinho aqui, só para dizer o que ele disse que é. O Arthur, lá de Barreirinhos, ele está dizendo, e o Emetério, que é conhecido porque nunca usou a tribuna e resolveu aparecer logo hoje para trabalhar. Eita, meu Deus. Mas você pode participar com a gente. 21069403 é o número do nosso WhatsApp. Aqui quem manda é o nosso telespectador. A gente, inclusive, faz a nossa pauta, muitas sugestões que vêm dos nossos telespectadores. John, o PSD tem um novo comandante aqui no Maranhão, já garantindo uma possível participação na eleição do ano que vem. Já no próximo ano tem eleição. É isso, John? É isso, Olavo. O PSD já tem oficializado o seu novo comandante, seu novo presidente, que é o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que é virtual candidato a governador nas eleições do próximo ano. O Eduardo Braide teve um encontro lá com o Kassab, tá aí a foto, pronto. Essa foto foi no mês de março, onde o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, esteve lá com o Kassab. Gilberto Kassab é o presidente nacional do PSD. Eles se reuniram, portanto, ali, e nesse encontro foi batido o martelo em que Eduardo Braide teria o comando do PSD, desde dado no Maranhão. O prefeito Eduardo Braide foi reeleito pelo PSD, mas ele não era o presidente, vocês lembram, Ricardo, Olavo? Era o próprio Edilásio Júnior e tinha a promessa da Elisiane Gama, a senadora Elisiane Gama, assumir o PSD. Mas, o que acontece? O Gilberto Kassab chegou a falar numa entrevista de que no Maranhão o partido dele tem candidato a governador e se chama Eduardo Braide. Ou seja, se o Kassab deu o partido para o Braide aqui no Maranhão é porque o Kassab entende que o Braide será candidato a governador. Então, para você, Olavo e Ricardo, ser candidato, você tem que ter o partido na mão. Porque vai, por exemplo, eu sou filiado ao PSD, mas quem comanda o partido é o Ricardo. Aí o Ricardo não gosta muito de mim, eu tenho outro candidato. Na hora lá ele nem aceita o meu nome, tira meu nome, inclusive, nem coloca na convenção para ser oficializado. Então é necessário o Braide ter essa segurança, ou seja, ter o partido na mão para ele se candidatar. Então esse é um passo importante para uma provável candidatura do Eduardo Braide. Você pode perguntar, o Eduardo Braide vai ser candidato a governador? Não sei, né? Vai depender aí da conjuntura, isso vai ser decidido mais na frente, mas ele está dando todos os passos, está se organizando com muita habilidade, inclusive, no silêncio, não é? Tem trabalhado para que, se for o cavalo passar selado, ele está preparado para disputar as eleições. E aí, tem um detalhe importante. Dessa direção estadual, em que o Eduardo Braide é o presidente, tem aqui dois nomes que me chamaram a atenção, que é o Josivaldo JP, ele é vice-presidente, Josivaldo JP, deputado federal lá de Imperatriz, e o Ricardo Seidel, que também participa da direção estadual. Ricardo Seidel é vereador de Imperatriz e secretário de segurança lá da prefeitura do município no governo Rio do Amaral. Então, são dois nomes da região tocantina, dois nomes de Imperatriz e estrategicamente colocado aqui na direção estadual do partido. Ou seja, Eduardo Braide muito habilidoso e muito visionário também, contemplando a região tocantina, contemplando uma cidade que é muito importante, que é Imperatriz. Antes de seguir, um alô pro Pipoca Motense da Madre Deus, valeu, brigadão pela audiência. Agora, falando em Maranhão, o governo do estado, em breve, vai ter uma sede na região tocantina, Ricardo.
Pois é, Olavo, é isso mesmo, né? O governo vai ter uma sede própria, né? Sede física, né? Porque já tem ações do governo, tem a Agência do Sul, né? E agora vai ocupar o prédio que era o fórum lá da cidade, né? Do Tribunal de Justiça. Isso mostra também que o governo está de olho na região tocantina. O governador Carlos Brandão, eu disse isso aqui outro dia, é o governador mais presente em Imperatriz e na região tocantina nos últimos anos, né? Eu estou aqui no Maranhão desde 1990, não vi governador nenhum tão presente em Imperatriz e região quanto o Carlos Brandão, né? E mostra a importância daquela região para o processo eleitoral vindouro agora de 2026, né? Você vê o Braide inteligentemente se articulando lá e o Brandão também marcando sempre presença e agora instituindo uma sede definitiva do governo lá em Imperatriz. Só pegando o gancho aqui do Kassab, quando o Kassab é um animal político, né? Um articulador de mão cheia. Quando o Kassab vê que o Eduardo Braide tem condições de disputar o governo, o Kassab está enxergando muito além do que as pesquisas estão dizendo hoje, né? Hoje todas as pesquisas apontam o Eduardo Braide. E assim, tão habilidoso é o Kassab que a Elisiane Gama não caiu. Né? Lembra que o John falou que ele prometeu que ela seria a presidente. A Elisiane Gama hoje está no diretório nacional do PSD, né? Então está tudo pacificado em casa. Mas voltando à questão que o Olavo me perguntou, é o governo do estado também marcando presença no que é o segundo maior colégio eleitoral em uma região econômica e politicamente muito importante para o Maranhão. Agora, só rapidinho para um comentário rápido, fugindo aqui da nossa... é uma linha de pensamento. A Elisiane, a senadora Elisiane Gama e o prefeito Eduardo Braide são do mesmo partido. Mas numa possível, como o John falou, numa virtual candidatura ao governo do estado, numa possível candidatura, não seria, não sei se é diferente, né? É possível Elisiane e Braide na mesma chapa, né? São do mesmo partido. Você acha que sairia, Ricardo? Porque são públicos diferentes, né? São eleitores diferentes. Sim, são eleitores diferentes e são dois nomes de muita densidade eleitoral, né? Tanto o Braide quanto a senadora Elisiane, né? A gente precisa ver para onde vai o PSD, né? A Elisiane, a gente sabe hoje, está muito próxima do governo Lula, né? Mas tem aquela também, meu irmãozinho. Se não cabe de um lado, cabe do outro. E a Elisiane é um nome, repito, de muita densidade eleitoral que precisa ser levado em conta, tanto por partidos ligados ao Palácio dos Leões, quanto por partidos da oposição. E o Braide, inteligentemente, percebe isso, né? Porque no caso, Olavo, a Elisiane Gama hoje é do grupo do governador Carlos Brandão. Exato. E o grupo do governador Carlos Brandão vai ter um candidato, que hoje seria o Orleans Brandão, mas assim, se ela não se encaixar nessa chapa do governo do estado, né, do governador Carlos Brandão, no caso do Orleans, se for ele o candidato, obviamente que ela vai disputar por outra chapa. Ela faz que nem aquele cantor da Jovem Guarda, como é o Gerry Adriane. Quem não quer, se você não quiser, a outra eu dou, o meu eterno amor. Não vai dizer que eu não lhe ofereci o meu amor. É isso. É desse jeito. Tá aí, então. Tá vendo aí? Cantor Ricardo. Vamos lançar o disco dele, né? Ó, o novo, é o disco. Lançar o disco. Quem tá com a gente é o CD. Eu ainda sou mais antigo, o disco bolachão dele. Vamos lançar. A Erenita tá com a gente, diz boa noite a todos. Vocês aí ela tá de Imperatriz, lá na Imperatriz, no bairro Santa Rita. Tá dando boa noite pra gente. Obrigado, Erenita, pela audiência. Você aí do outro lado e todo mundo da cidade de Imperatriz. Aproveitando que já estão em Brasília, alguns prefeitos maranhenses foram apresentar suas demandas ao senador John, né? Olha, passou aqui várias... John, não, eu fiquei ouvindo. Pensei que era o... Não, sabe o que foi? Minha voz, peraí. Encantadora. Porque assim, a pessoa imagina... a pessoa imagina, cara, o que deu nele? É porque a gente fala com vocês aí, mas ouve o nosso povo. Adalberto Mello ainda vai me tirar dessa bancada.
A gente faz um abaixo-assinado. Volta, Ricardo, chefe, volta ele. Os ouvintes não vão deixar, né, Olavo? Tem que voltar. John, fala pra gente. Há uma marcha de prefeitos do país todo, não é? Inclusive, até o presidente Lula esteve por lá, uma parte vaiou, né? O Lula nessa marcha de prefeitos. E os prefeitos maranhenses estão aproveitando a oportunidade para visitar os seus representantes em Brasília. Os seus senadores, seus deputados federais, em quem eles votaram, inclusive. E neste caso aí, o senador maranhense Everton recebe aí um grupo de prefeitos, né? Que a gente vê ali o prefeito de Coroatá, o Vaqueiro está presente, prefeito de Tuntum, Fernando Pessoa, de vários municípios do interior do Maranhão, também ali nessa foto, em que o próprio Orleans está lá também. O secretário Orleans. O Orleans também presente. O Orleans também tem dado uma visitada lá, passeado por Brasília, né? Também nos gabinetes. O Orleans Brandão, que é hoje o pré-candidato do grupo do governador Carlos Brandão. E aí, portanto, o próprio, acho que ele é o Júnior Viena também, que é o subsecretário da Casa Civil. Ou seja, é importante os prefeitos estarem lá porque é necessário essa ajuda dos senadores, né? Os senadores têm muito poder de fogo, inclusive. O senador tem as emendas, não é? Tem as parcerias, tem... Ainda mais o Everton, que tem uma articulação muito grande com os ministérios. Ou seja, você ter alguém como o Everton, o Elisiane, a Ana Paula Lobato, são senadores que têm trânsito ali em Brasília, porque são da base do presidente Lula. E o Everton, inclusive, é líder, né? Vice-líder ali também do presidente Lula, e é importante ele fazer esse caminho, nesse meio de campo ali, para levar as demandas desses prefeitos ali ao governo federal, aos ministérios e também para ajudar com emendas. É importante aí, por isso, esse diálogo, por isso, essa conversa dos prefeitos ali visitando a bancada federal do Maranhão. Ricardo, o senador recebendo ali prefeitos, vale lembrar que não só prefeitos do PDT, mas prefeitos de várias legendas. Importante essa parceria institucional, né? Muito importante, e é isso que o John falou. E a meu ver, Olavo, o Everton Rocha vive o melhor momento político da vida dele. Hoje, o Everton é um nome consolidado na articulação no Congresso, ele é líder do bloco PT-PDT, é um interlocutor direto do presidente Lula e tem articulado muito. Você vê, ele conversa com todo mundo, recebe todo mundo, está tendo hoje uma proximidade com a Iracema Vale, né? A presidente Iracema Vale aqui da Assembleia, a gente já viu reuniões, encontros deles, e isso é política, né? Política é isso, é construção do futuro, construção do amanhã. Mandar aqui um alô pro Antônio e a Tânia no bairro Paranã 4, aqui na região metropolitana. Obrigado pela audiência e sempre pelos contatos aqui de vocês. Valeu! No cenário nacional, John, queremos saber sobre uma possível chapa única de centro-direita liderada pelo ex-presidente Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer tem conversado com alguns governadores. O próprio Tarcísio de Freitas de São Paulo, Ratinho Júnior, Paraná, não é? O próprio Caiado, do Goiás, o próprio lá do Rio Grande do Sul. Começou com Sarney. O Leite. E ele foi criticado porque, segundo, está tentando formar uma frente, né? O Michel Temer, de centro-direita, e foi até criticado porque não deixaria o Bolsonaro de lado, não é? E alguns até saíram em defesa do Bolsonaro. Não há eleição da direita sem Bolsonaro nela, mesmo ele não sendo candidato. Aí o Temer disse que não deixou o Bolsonaro de fora, que ele também está convidado a participar. E aí, nesse movimento que o Michel Temer está fazendo, ele conversou hoje com o ex-presidente José Sarney, para tentar também, né, inserir o José Sarney, para ouvir o que ele tem a dizer. Ou seja, o Sarney, o Temer e o Sarney são do mesmo partido, do MDB, são dois caciques de muito prestígio, respeitados dentro do partido, de muita força. Mas o Sarney já tem posição. Independente do partido dele, o candidato do Sarney é o Lula, ele já falou isso. Que ele tem amizade com o Lula, não é? Que ele defende o governo do Lula pela questão que ele entende que é um governo democrático, que não tem chance de flertar, segundo ele, com golpismo. Então ele defende o Lula. O candidato do Sarney é o Lula. Eu não sei se ele vai conseguir levar o partido para o Lula, o MDB, mas o candidato que o Sarney tem, que vai apoiar, é o Lula. Agora, o Michel Temer, não. O Michel Temer, a gente sabe que a relação dele
com o PT, daquela questão da Dilma, né? Que eles chamam de golpe, não é muito boa. Então, provavelmente o Michel Temer não estará inserido nesse processo do apoio à candidatura do PT do Lula. Ele está tentando, por outro lado, sim, a organizar uma candidatura de centro-direita. Não se sabe ainda o nome, mas está aí reunindo com os governadores. Só para seguir nessa linha do John aí, a relação do Sarney com o Lula, a meu ver, ela extrapola a relação política, né? Já virou assim uma coisa de amizade mesmo, não é independente de política. Agora, eu pergunto, algum desses pretensos pré-candidatos topariam ter o Michel Temer na vice? Primeiro, que na vice é complicado, né? Que você viu que deu o que deu. Em segundo, olha aí, só para terminar aqui, calma, presidente. Senhor presidente. E pela questão que o Michel Temer terminou o mandato, o ex-presidente, com uma das piores avaliações de todos os tempos do Brasil. Eu falo mais no sentido do golpe, né? Que o vampirão deu um golpe na Dilma, isso é fato. Né? A questão de vice é complicada. E aí vem o Michel Temer para corroborar essa teoria de vice que é complicada e também pela questão da avaliação do governo dele, que foi mal avaliado aí é só a gente pesquisar. Ele saiu com uma das piores avaliações dos últimos, décadas do Brasil. Senhores, valeu, obrigado pela participação. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no nosso Tá Na Hora, nesse bloco de política, essa resenha bacana demais. É isso aí. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Valeu, até amanhã.